O efeito Lúcifer. Como pessoas boas se tornam demônios. Bom, pessoal, eu confesso para vocês que o título desse vídeo aqui me deixou bastante curioso. Eu não cheguei a assistir ele, eu vou assistir junto com vocês. Então vamos lá, galera, vamos ver do que se trata esse vídeo aqui. Parece ser uma coisa meio de psicologia. Já parou para pensar o quão perto você está de ultrapassar os limites da sua moralidade e de quebrar os seus próprios princípios? Você conhece a linha que separa um cidadão bem intencionado de um perturbado monstro à espreita na sociedade? Imagine-se sentado à sua mesa, vivendo a monotonia do dia a dia e de repente se ver em uma situação em que regras de decência já não se aplicam. Você ainda seria a pessoa justa que acredita ser? Ou cairia naquele abismo lutando e gritando? É um bom questionamento, né? Como que seria o mundo se não existisse leis? Vocês já pararam para pensar, galera? Como que seria? Cara, eu acho que seria um inferno. Porque hoje em dia tem lei, entendeu? Tem lei hoje em dia. E as pessoas ainda passam com o carro em cima dos outros, mata, rouba, estrupa, mesmo sabendo que não pode. Imagina sem leis, né? Isso aqui provavelmente seria um inferno na Terra. Saudações, meus caros colegas. Aqui quem fala é o seu amigo confiável do Atalho da Sabedoria. E hoje vamos mergulhar profundamente na realidade assustadora de que você não está tão longe do diabo quanto gostaria de acreditar. Me deparei com um livro que abalou minha mente até o subconsciente. Será? O Efeito Lúcifer, de Philip Zimbardo. Ele não apenas... Caraca, velho, é um livro. Tem esse livro. Cara, eu vou procurar saber, cara, desse livro aí. Eu vou comprar ele. Eu fiquei interessado em ler esse livro. Caramba, hein? Pergunta por que pessoas Será que tá em boas se inglês? tornam más, mas também te dá um tapa na cara com a resposta. Pode ser você. Sim, você. Mas antes que se afaste com horror, permita-me guiá-lo por este labirinto torcido da psicologia humana. Aperte o cinto porque nossa viagem vai ser alucinante. Comecemos com um questionamento sobre a sua autoimagem. Você, caro espectador, gosta de se ver como uma boa pessoa. Talvez devolva carteiras que encontra na rua ou se ofereça como voluntário em um abrigo de animais nos fins de semana. Mas sejamos brutalmente honestos por um momento. Já pegou algo que não era seu, só porque sabia que não seria descoberto? Como uma caneta no escritório ou sinal de Wi-Fi do vizinho? Há uma razão para eu perguntar. Zimbardo, em sua análise... Cara, eu tenho certeza que todo mundo já fez alguma coisa disso aqui que ele falou. Eu já usei o Wi-Fi de outras pessoas. Eu confesso. Eu já fiz isso. Caramba, velho. Eu acho que muita gente já fez isso aqui. Perturbadora deixa claro que o mal não é uma força distante e abstrata. É uma ladeira escorregadia que começa com pequenos e aparentemente insignificantes transgressões. Imagine o caso de Ivan Frederick. Talvez você não conheça o nome, mas precisa ouvir sua história. Frederick era um garoto americano típico que amava beisebol e torta de maçã. Mas então, ele se encontrou em Abu Ghraib, aquela infame prisão no Iraque, onde horrores indescritíveis foram infligidos aos prisioneiros. Aqui está a reviravolta. Antes de sua implantação, Frederick era tão comum quanto qualquer outro. Ele não nasceu monstro, era apenas um cara com QI decente, estado mental estável e amor pelos seus pais. Mas Abu Ghraib o distorceu em algo vil. E se você acha que é diferente, vai ter um rude despertar. A verdade é que a linha entre o bem e o mal é muito mais porosa do que você gostaria de acreditar. Você pode ainda estar se apegando à crença confortante de que é inerentemente bom.
que sua personalidade é fixa como as estrelas no céu noturno. Mas permita-me quebrar essa ilusão. A ideia de que seu caráter é imutável, que quem você é permanece consistente em todas as situações, é pura ficção. Zimbardo nos apresenta... Cara, em parte eu concordo com ele aqui, cara. Mas em tudo não, tá? Em tudo eu não concordo, cara. Isso aí depende da pessoa, depende da personalidade da pessoa, cara. Entendeu? Depende muito. Cara, eu já cansei de encontrar carteira dos outros, assim, que eu vi que caiu da pessoa, sabe? Que a pessoa tá andando na frente, aí cai. E eu sempre devolvi, cara, por saber que é da pessoa. Tipo, eu poderia pegar pra mim. Porque às vezes caía, a pessoa não percebia que caía. Entendeu? E eu poderia muito bem pegar pra mim e ficar caladinho. Entendeu? Mas é tipo, é questão de você se colocar no lugar da pessoa. Se fosse comigo, eu não ia querer que fizesse comigo, entendeu? É questão de consciência, cara. Eu não sou perfeito, mas cada um tem uma consciência, entendeu? Cada um tem um nível de consciência, cara. Dependendo do seu nível de consciência, às vezes não precisa muito pra você ir pro lado do mal. Entendeu? Apresenta a abordagem situacional, uma perspectiva ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Quem você é não está escrito em pedra, mas na areia, constantemente mudando com as leis do seu ambiente. Pense nisso. Você age da mesma forma perto de seus amigos e na frente de uma criança? Claro que não. Vamos imaginar você participando do experimento de Milgram, aquele estudo icônico e profundamente perturbador sobre o comportamento humano, onde você, como professor, administra choques elétricos cada vez mais dolorosos a um aluno a cada erro que ele comete. Os choques começam leves, mas logo atingem níveis letais de 450 volts. O aluno grita, implora para parar, mas você continua. Por quê? Porque um homem de jaleco disse para você continuar. Nesta situação, impressionantes 65% dos participantes, pessoas comuns, como você, entregam a voltagem máxima. Eles não eram sádicos, eram... Cara, experimento aqui interessante, hein? Que foi feito, né, cara? Depende muito da pessoa, sabe? Pessoas que não são rebeldes, eu desconfio, cara. Aquela pessoa que é obediente assim demais, sabe? Aquele funcionário todo certinho. Cara, esse funcionário todo certinho, ele pode ser, esse caso aqui, ele pode ser o vilão, cara. Ele é o vilão. O rebelde não. O rebelde ele consegue falar não pro chefe dele, ele consegue discordar do chefe dele. O bonzinho não, cara. O bonzinho ele faz o que manda, entendeu? O bonzinho, acho que eu entendi o que ele quer falar aqui. O bonzinho se torna o vilão, cara. O obediente, o que faz tudo que manda. Ele se torna o vilão nesse caso aqui, cara. Pessoas normais, influenciadas pela situação e pela figura de autoridade. O que Zimbardo está nos dizendo, sem rodeios, é que, sobre as circunstâncias certas, qualquer um de nós pode se tornar um instrumento de crueldade. Se você ainda está comigo, vamos nos aprofundar ainda mais. Zimbardo não apenas falou, ele fez. Conduziu um dos experimentos psicológicos mais polêmicos da história, o experimento da prisão de Stanford. Imagine uma faculdade onde 24 estudantes, todos limpos, de classe média e psicologicamente saudáveis, são lançados em uma prisão simulada. Metade é aleatoriamente designada como guardas, a outra metade prisioneiros. Os guardas recebem uniformes, bastões e óculos de sol espelhados, que escondem seus olhos e, por extensão, sua humanidade. Os prisioneiros são despidos, despojados de seus nomes e transformados em números. Não demora para que este teatro psicológico evolua para um pesadelo completo.
Os guardas, esses caras normais e decentes, começam a saborear seu poder, forçando os prisioneiros a urinar em baldes, a se despirem, a serem trancados em armários escuros como punição. Um guarda até ganhou o apelido de John Wayne por seus métodos particularmente brutais. E tudo isso aconteceu em apenas 6 dias. 6 Caramba, hein? dias, pessoal, foram o suficiente para Zimbardo puxar a tomada do experimento. A lição é... Cara, o que ele provou aqui aqui é a máxima, né? Você quer saber quem que é a pessoa, dá poder pra ela. Eles deram poder pra essas pessoas aqui, cara. E elas mostraram quem que elas são de verdade, né, cara? É igual numa guerra, cara. Ó, numa guerra, você quer conhecer as pessoas? Deixa acontecer uma guerra, cara, pra você ver. Você vai ver o tanto de demônio que aparece. Cara. que sua moral pode desmoronar mais rápido do que um castelo de areia em um furacão. Você pode pensar que, em uma situação semelhante, agiria de forma diferente, mas a verdade é que você realmente não sabe. Então, o que inclina a balança? Por que pessoas como Frederick ou os guardas de Stanford enlouquecem, enquanto outros permanecem sensatos? Zimbardo aponta um ingrediente particularmente desagradável na receita do mal: obediência à autoridade. Cara, é o que eu acabei de falar. Cara. Pessoas que são muito obedientes. Cara, essas pessoas tomam cuidado, cara. Dependendo da autoridade que tiver ali, cara, se o cara for ruim, essas pessoas obedientes, elas se tornam muito ruins, cara. Pessoas que aparentemente parecem ser boas, mas diante de uma autoridade maior que é ruim, cara, elas se tornam demônios mesmo. Porque elas não têm coragem de se rebelar contra a autoridade, entendeu? De manifestar a opinião própria delas. Elas não têm coragem. E aí, se mandar fazer atrocidades, elas fazem. Uma pessoa, instituição ou conjunto de regras, a autoridade pode obrigar até os mais justos a cometerem atos indescritíveis. Vamos revisitar o experimento de Milgram por um segundo. Tipo, isso daqui, cara, explica, por exemplo, as atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, cara. Aquele monte de gente que morreu lá, que os soldados mataram lá, cara. Tudo porque o Bigodinho mandou, né? Matou um monte de gente. Todos aqueles soldados que fizeram aquilo ali, cara, tem culpa. Entendeu? Eles têm culpa, cara, por serem obedientes. Entendeu? Os participantes não eram inerentemente maus, estavam apenas seguindo ordens, acreditando que estavam contribuindo para um bem maior. E essa obediência à autoridade não começou com o experimento de Milgram e com certeza não acabou ali. Basta olhar para o massacre de Johnstown como prova. Jim Jones, um líder carismático que inicialmente pregava ideias utópicas, gradualmente se transformou em um tirano. Seus seguidores não esperavam isso, confiavam nele e obedeciam-lhe, mesmo quando ele lhes entregou copos de cianeto misturado com Cold. Mais de 900 pessoas morreram naquele dia. Não porque eram más, mas porque eram obedientes. Então, aqui vai uma pergunta: quantas vezes você obedeceu a uma ordem, não porque era a coisa certa a fazer, mas porque era a mais fácil? Com que frequência você quer? Dependendo da empresa onde você trabalha, com o que você trabalha, se o teu chefe mandar você fazer uma coisa, mesmo que você acha que é errado, acho que a maioria das pessoas fazem, cara, com medo de perder o emprego, por medo mesmo, sabe? Não é porque elas são ruins, mas tipo, o medo coloca a pessoa numa situação que ela acaba sendo ruim mesmo. Questiona as autoridades em sua vida ou apenas assumem que elas sabem o que é melhor? Talvez seja a hora de começar a fazer essas perguntas desconfortáveis antes de se encontrar profundamente enterrados na areia movediça da moral. Mas não é só a autoridade. A descida ao mal tem mais um companheiro sorrateiro: a perda de responsabilidade pessoal. Imagine este cenário. Você
está participando do experimento Milgram, sua mão pairando sobre o botão que aumenta a tensão, enquanto o aluno na sala ao lado grita de agonia. Mas ei, você não tem nada com que se preocupar, certo? O homem de jaleco disse que Cara, isso aqui tem a ver com opinião própria, entendeu? Isso aqui que ele tá falando tem a ver com opinião própria, viu? Tipo, tem a ver com você não ir no que a outra pessoa fala, independente da roupa que ela veste, entendeu? Se você não tem uma opinião própria, se você não tem personalidade própria, você vai fazer isso aqui, cara. Você faz. Tipo, você vai maltratar alguém. Você vai, cara. Você vai fazer isso aqui. Você vai dar choque lá no cara e vai torturar o cara. Porque alguém mandou. Isso aqui é falta de opinião própria, cara. Eu não faria isso aqui. Eu não faria, cara. Talvez na época que eu era mais novo, que eu era mais bobão, talvez eu faria. Tô sendo sincero com vocês. Mas hoje, agora, cara, eu tenho muita opinião própria das coisas, cara. Eu não acredito em qualquer coisa que qualquer um fala. Eu duvido, cara, de todo mundo. Eu duvido de tudo, entendeu? Eu não vou na ideia de ninguém só porque ele representa alguma autoridade, alguma coisa, tem um doutorado, um jaleco. Eu não sou desse jeito. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, eu não sou desse jeito aqui, não, cara. Eu não apertaria botão nenhum. Enquanto eu não fosse lá e soubesse o que que era, se ele me mostrasse mesmo, detalhe por detalhe, o que que acontecia, eu não apertava esse botão, cara. Não apertava. assumiria total responsabilidade. Então, isso realmente não é problema seu se algo der errado. Esse conceito, conhecido como desindividuação, é uma ladeira escorregadia. É a razão pela qual pessoas em multidões usam máscaras, soldados vestem uniformes e agressores cibernéticos se escondem atrás de nomes de usuários anônimos. Quando você sente que suas ações não podem ser rastreadas até você, torna-se alarmantemente fácil se desvencilhar das amarras conduzir um experimento de campo assustador para ilustrar esse ponto. Ele deu um carro abandonado no Bronx, um bairro repleto de anonimato. Em poucas horas foi desmantelado, vandalizado e destruído. Mas, em Palo Alto, uma comunidade mais unida, onde as pessoas provavelmente seriam conhecidas, o mesmo carro permaneceu intocado, como se fosse invisível. É um lembrete gritante. Quando o manto do anonimato desce e a responsabilidade é desviada ou diluída, o mal encontra terreno fértil para crescer. Quantos de vocês, escondidos aí atrás de suas telas, já fizeram ou disseram algo que nunca usariam na luz do dia? É fácil se esconder, fácil se tornar outra pessoa quando não há ninguém olhando. Mas essa... Cara, esse vídeo aqui, cara, ele é tipo assim, é um tapa na cara pra muita gente que fica na internet aí arrumando tretinha, né, cara? Esse vídeo aqui serve muito pra essas pessoas aí, que adora ficar xingando os outros na internet, falando mal dos outros, mas quando é na frente não falam nada. Esse aqui é um tapa na cara, assim, ó, esse vídeo aí, né? pessoa é alguém que você gostaria de encontrar no espelho? E então há a desumanização, o prego final no caixão da empatia. Como você faz alguém cometer atrocidades contra seus semelhantes? Fácil. Convence-os de que os outros não são realmente humanos. Esta é uma lógica psicológica distorcida que justificou alguns dos piores horrores da história. Zimbardo destaca os resultados assustadores de um estudo de Albert Bandura em Stanford. Estudantes foram convidados a supervisionar e punir outro grupo com base em suas decisões. O detalhe é que os punidores ouviram uma conversa onde o outro grupo foi descrito em termos desumanizantes, chamados animais. Como resultado, a punição aplicada foi mais severa do que quando o grupo foi descrito como agradável ou comuns. Se você acredita que o outro não é totalmente humano, fica muito mais fácil tratá-lo com crueldade, não é? É tipo você pegar esse grupo do Hamas aí, cara, que matou tanta gente, entendeu? E colocar eles pra ser torturado. Cara, 90% do povo vai torturar.
Se você falar que aquela pessoa ali é alguém do Hamas, entendeu? Esse aqui que tá falando aqui realmente é verdade mesmo. Mas aqui está a centelha da esperança. Você não precisa ceder à pressão da conformidade, da desobediência ou da desumanização. Zimbardo sugere que, assim como você pode ser levado ao mal, pode igualmente ser levado ao heroísmo. A mesma situação que pode criar um vilão também pode gerar um herói. A diferença, o herói questiona. Cara, é isso aqui que ele vai falar agora, ó. O herói questiona, entendeu? Então se você questiona tudo, cara, não tem como alguém fazer sua cabeça, cara. Isso aqui, cara, só vai fazer mesmo se você for fraco. Se você for de cabeça fraca, cara. Se essas pessoas conseguem entrar na sua mente, provavelmente você vai tornar um vilão. Entendeu? Mas se você questiona, que é o que ele vai falar aqui agora, ó. Desafia, age com responsabilidade, mesmo quando os outros não o fazem. E, acima de tudo, reconhece a humanidade dos outros, mesmo em circunstâncias extremas. Então, Opinião própria. Entendeu? Personalidade própria. Cara, se você tem personalidade própria, muito difícil, cara, de você fazer isso aqui. Entendeu? Muito difícil. De alguém convencer você a ser do mal, assim. O cara vai ter que ser muito bom ali no argumento para poder fazer você. Ele vai ter que ser muito articulado para entrar na sua mente. Mas se você tiver personalidade, cara, não faz sua cabeça não. Entendeu? Se você tem consciência das coisas, cara. Tipo, vamos supor que eu não seja responsável por nada. Tá, se eu pegar uma arma ali e matar uma pessoa ali, podemos dizer que eu não vá preso, a lei tá do meu lado e eu não vou preso. Só que tem um lance da consciência, cara. Entendeu? Tem um lance da consciência. Às vezes, não é porque alguém não vá te prender, quer dizer que não esteja errado, cara. Às vezes tem coisas que você faz escondido que às vezes você não vai preso. Às vezes não é nada contra a lei, mas é uma coisa que quando você vai dormir tira o seu sono. Você não dorme direito. Então também tem um lance da consciência, cara. Não é só a polícia, a justiça vai me prender, não é só isso. antes de se acomodar confortavelmente na ideia de que é inerentemente bom, pense no que faria em situações em que as regras normais não se aplicam, onde a autoridade é suprema e que sua responsabilidade está escondida. O que você faria? Resistiria ou cederia? Como Zimbardo aponta, a linha entre herói e vilão é mais tênue do que você imagina. Se aquele homem lá que tava dando tanto problema lá, tava dando aquela treta toda lá, o Alexandre de Moraes, se ele mandar a polícia ir na sua casa, te censurar, que é o que ele estava fazendo, mesmo que seja contra a lei, vocês acham que os policiais, os soldados ali, não vão obedecer ele? Você acha que os soldados não vão obedecer ele, mesmo sendo contra a lei, cara? O que vocês acham? Você pode ter certeza, vai aparecer soldado para obedecer a ordem dele e ele vai te censurar, te prender. Você pode ter certeza disso. Isso aconteceu em guerras, tá? Em reinados. Isso daqui que ele está falando aqui aconteceu em várias ocasiões da história. Uma pessoa só consegue manipular uma massa que não consegue pensar, que não consegue ter opinião própria. Não estou falando que todo soldado é assim, tá? Mas é possível, muito possível. Isso aconteceu ao longo da história, muitos anos atrás. Você pode ver a guerra lá na Ucrânia. Tanto de gente que aquele soldado russo matou, criança, entendeu? Até criança, gente inocente que não tem nada a ver, morreu naquela guerra lá. Os soldados foram lá e mataram. Por quê? Porque o Putin mandou. É errado? É. Teve crime de guerra? Teve estupro, entendeu? Mas eles foram lá e fez, porque o Putin mandou. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Até a próxima. Tchau.